A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma honra, um privilégio, Lucas, irmãos, servos do Senhor, estar aqui nesse momento solene, mas ao mesmo tempo um momento de celebração a Deus. Por quê? Porque o Senhor é quem faz estas coisas, Deus é quem prepara esse ambiente, porque Cristo é a cabeça da igreja. O pastor, ele é um doulos. Essa palavra é uma palavra grega que significa servo, servo de Deus. O que somos nós? Todos servos. E aí, na diversidade dos membros do corpo orgânico, cada um vai ali sendo direcionado para realizar tarefas específicas de acordo com a direção do Espírito Santo, de acordo com a atividade do nosso Deus. Portanto, esse é um momento solene, de fato, porque Deus faz isso, né? Deus separa. E eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, o texto de Efésios, a rainha das epístolas, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. E há três coisas que eu quero falar aqui. Para todos nós, mas direcionado assim um pouco mais para você, Lucas. Coisas que você já sabe, porque eu vou te contar, hein, gente? Depois de responder 91 perguntas, eu fiquei imaginando assim, isso se foi pela manhã, foi à tarde, então à noite ele deve ter jantado aquela feijoada, né, para recuperar. Mas é isso, irmãos. É fundamental e é importante que, de fato, aquele que trabalha com a exposição da palavra tenha o preparo, né? Eu estou aqui como amigo, como pastor, mas também como representante da nossa Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Eu tenho o privilégio de ser o coordenador, mas também a ideia é que a teológica sempre seja vista como a nossa casa. A teológica é a nossa casa. E é um privilégio nós termos esses alunos, eles passam ali 4, às vezes até um pouco mais, dependendo do final do TCC. Então é um privilégio, uma honra poder servir, e é isso que nós entendemos como Casa Batista. Nós estamos ali para servir e para preparar, de fato, para o ministério. E eu fiquei assim muito feliz com as perguntas, né? Fiquei muito feliz porque, de fato, né, quase mapeou ali, né, todo o processo que você passou ali. Então, esse texto aqui, eu diria que ele deve nos dar, pelo menos, uma perspectiva importante a respeito, um pouco, né, da atividade. E eu quero falar 3 coisas para você. Primeiro, reputação. Segundo, vocação. Terceiro, ação. E Paulo diz assim, então, no capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, em algumas versões, exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que Paulo está falando aqui, na verdade, é uma virada de todo um ensino que ele vem sustentando nos 3 primeiros capítulos, e aqui ele passa a estabelecer qual deve ser a prática de cada cristão que, de fato, um dia foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Segundo a redenção e a remissão, Cristo paga e leva, uma maneira muito simples de falar, uma atividade que só o Senhor pode fazer. E foi dito aqui para nós, agora há pouco aqui, foi citado um texto que Paulo, inclusive, fala para o seu discípulo Timóteo,
que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra é inspirada é uma palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento inteiro. Theopneustos. Teologicamente falando, a gente diz que é um rapax legomena. Ou seja, uma palavra que não tem outro sentido senão aquele estabelecido em 2 Timóteo. Por quê? Para que nós tenhamos uma convicção firme em dias relativistas de que nós estamos diante da palavra de Deus. Esse é um dos primeiros princípios batistas que nós sustentamos. A Bíblia é a palavra de Deus. O hálito de Deus está aqui. Theopneus, soprado por Deus, insuflado por Deus. E Paulo tem essa consciência que você também tem, porque eu sei que você tem essa consciência. E todos nós, todos os pastores aqui. E toda a igreja deve manter esse princípio, porque ele é precioso, ele é caro para nós. Ah, mas todo evangélico, todo cristão não deveria defender isso? Deveria, mas não defende. Nem todo evangélico defende que nós estamos diante da palavra de Deus. Deus fala por meio da sua palavra, e é por isso que os nossos púlpitos, os púlpitos batistas, eles proclamam e eles expõem as Sagradas Escrituras. E o que Paulo está fazendo, então, inspirado pelo Espírito, é trazer uma exortação para nós essa manhã, que é a palavrinha, essa primeira palavra, rogo-vos, ou exorto-vos em algumas Bíblias, é a palavra paracaléu. Essa palavra, essa expressão, diz respeito a chamar para perto, chamar para o lado, trazer, encorajar, fortalecer. É isso que Deus faz. Deus encoraja, Deus fortalece. E ele estabelece aqui alguns princípios importantes. O primeiro é aquilo que vai custar muito caro para todos nós e para cada um de nós aqui, que é a nossa reputação. Paulo, quando ele se apresenta e ele usa aqui o pronome na primeira pessoa, eu exorto eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Então, o nome dele é muito importante, e o teu nome é muito importante. Lucas Meloni. É um nome que leva-se anos para você construir. E nós temos que prezar como pastores. E eu prestei atenção nas perguntas sobre ética, porque isso tem sido um grande problema no nosso meio. Manter o nosso coração aos pés da cruz. Isso é fundamental para todo aquele que é visto como um cristão. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que os ímpios ou os não cristãos, eles não leem a Bíblia, mas eles leem a vida dos cristãos. No momento em que você diz, eu sou um cristão, eu sou um batista, eu sou um evangélico, aquela pessoa parece que liga uma câmera virtual em você. Puf! E ele fica ali te sondando para ver se de fato há uma compatibilidade daquilo que você diz com aquilo que você faz. Paulo, ele foi um homem muito zeloso. E ele era um obreiro do partido dos fariseus, possivelmente. E ele é um daqueles obreiros que talvez todo pastor gostaria de ter. Porque ele era uma pessoa empenhada em fazer a obra segundo a religião judaica, que já não era mais uma religião unificada, mas muito partida, era multifacetada. E ele está, então, fazendo a obra, indo numa estrada de Damasco, até que Cristo lhe aparece. E quando Cristo lhe toca com as palavras, a vida de Paulo muda. Ele tinha um outro nome, Saul ou Saulo. E quando a vida dele muda, o nome dele muda, a reputação muda. Por quê? Porque naquele momento Cristo lhe tocou, e essa é a experiência de cada um de nós. E quando Cristo, quando Deus Todo-Poderoso toca a vida de um homem, nunca mais aquela vida é a mesma. Ela passa a fazer o sentido pela qual você e eu fomos criados. Para a glória de Deus, mas para uma vida
melhor, uma vida de excelência. Uma vida rumo, né? Para depois a glorificação. Até lá a santificação. Então, Paulo empenha o seu nome. Assim também nós, cada um de nós aqui, pastores e membros da igreja, nós temos uma reputação e nós temos que construir essa reputação de maneira ética, pautada no hálito de Deus. Uma vida que, de fato, não só terá uma boa iniciativa, mas terá uma melhor acabativa. Como é bom nós termos exemplos, né? Eu vi que você ganhou uma Bíblia Shed. Você sabe que eu tive o privilégio de ter sido acompanhado pelo Dr. Shed, inclusive no dia, né, da minha consagração, pelas mãos do Dr. Shed. Por que a gente cita esse homem assim com tanto respeito, com tanto carinho? Porque não há nada que se possa dizer do ponto de vista ético de um homem que andou em humildade. Então, sim, a reputação implica também em nós termos bons mestres e temos pessoas a que a gente possa olhar e andar com ele e falar, esse homem é um homem de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. É a tal da boa companhia. Mas a segunda coisa que esse texto nos fala é sobre a vocação. E Paulo, então, quando foi tocado, e você, o dia que você foi tocado, Deus já estabeleceu um caminho para você funcionar no corpo de Cristo. Igreja é corpo orgânico. Nós temos a organização e é bonito ver como uma igreja organizada empenha energia e trabalho, porque, vamos combinar, pastores, uma consagração dá trabalho. Na verdade, a vida de uma igreja dá trabalho. Mas a organização não se assenhora do organismo. O organismo, ele é muito mais importante. Por quê? Porque nós estamos num relacionamento. E nesse relacionamento, o que se espera é que cada um assuma a sua vocação. E a vocação não foi você quem escolheu, segundo o texto. A vocação foi, na verdade, algo que caiu sobre você, porque é voz passiva no texto original. E o que o texto vai dizer, e a exortação de Paulo, é que todos nós, mas eu me refiro também ao Lucas, que você ande de maneira digna, o andar de maneira digna. Esse dignamente aqui, que ele está funcionando ali como um advérbio, ele está alterando o verbo, ele está modificando o verbo, ele tem uma imagem que se projeta no mundo antigo, que é a imagem de uma balança. Que é que você aprenda sempre a pesar o que você sabe que Deus diz com aquilo que você faz. Pese aquilo que é o ensino e a prática. Ensino e prática devem andar juntos. Não basta ter um grande conhecimento, ser uma grande cabeça, ter o conhecimento de todas as línguas originais, ter o conhecimento de toda a teologia, mas a gente tem que aprender o que Paulo diz aqui. Humildade, mansidão, longanimidade. Ser humilde é ser uma pessoa que foca num só propósito. Você não se divide entre dois senhores. Ser manso é alguém que sempre vai demonstrar compaixão e vai ter que aprender a negar-se a si mesmo. Mesmo nos momentos de tensão, que você ficar super irritado. Claro, crente não fica irritado. Crente não se exaspera. Crente não fala, né? A torta direita. Fala, gente. A gente perde a estribeira. A gente tende a cometer falhas. A gente tende, às vezes, a tratar mal aquele justamente que nunca deveria ser tratado mal. Às vezes, o nosso próprio cônjuge. Nesse momento é que a gente cresce, é que a gente aprende, é que o texto nos ensina aqui a desenvolver, a produzir esse gomo do fruto. Interessante que Paulo poderia ter colocado aqui todos aqueles gomos que ele coloca lá em Gálatas 5. Todos. Mas ele coloca 3 aqui. Porque ele está falando aqui dos homens dons, né? Daqui a pouco ele vai descer um pouco mais. Mas o fato é que
O que se espera é que finalmente você aprenda a ter uma paciência dobrada. Então, isso aqui faz de você um homem espiritual. O que é ser um homem e uma mulher espiritual? É ser um homem e uma mulher que manifesta o fruto do Espírito. A gente tende a confundir, acho que um pouco, talvez nem tanto, espiritualidade com ato litúrgico. Então, de repente, alguém que prega, alguém que faz alguma coisa, ou alguém que ora, que faz a oração, alguém que serve, a gente tende a achar, de repente, né, que o pastor é um homem muito espiritual. E eu gostei do que aconteceu aqui no seu concílio, quando chamaram a sua esposa. Porque você quer saber se o pastor é espiritual? Pergunta esposa. Porque ser espiritual é ser uma pessoa paciente. A gente às vezes é reprovado na paciência. Ou não? Domínio próprio. Pode haver cristianismo sem controle? Compaixão, mansidão. Então é claro, Lucas, que a gente espera que o pastor ele exercite isso. Sobre você recai alguns detalhes de Deus sobre você. Portanto, há duas ações importantes aqui que nós devemos observar. Suportar uns aos outros em amor. É interessante que esse suporte é literalmente, algumas vezes, você ter que se esforçar e carregar, muitas vezes, dá essa ideia aqui. Mas o que nos chama a atenção é essa palavra usada no Novo Testamento, que é o termo agape no grego, que não diz respeito ao que você necessariamente sente. O amor aqui não é visceral. O amor aqui é uma atitude racional. O mesmo termo que Jesus usa no Sermão do Monte, quando ele diz, amai os vossos... Pô, o inimigo, vamos combinar, o inimigo a gente quer passar com o carro por cima. É claro. E se você não tem essa raiva, você não é humano. É natural você querer, algumas vezes, reagir e agredir e xingar e falar mesmo pelas ventas. Mas Jesus nos ensina algo muito legal lá em Lucas 14, versículo 27, que é tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo. Porque quem não entendeu que ganhou esse poder, essa potência de negar a si mesmo, não pode ser discípulo de Jesus. Então, naquele momento, Lucas, que vier aquele ímpeto, aquela vontade de dar aquela resposta, respira, negue. Porque a tua cruz não é a tua esposa, irmão. Essa cruz que eu carrego. Não, pelo amor de Deus, né? A cruz é um instrumento que Deus deu para cada um de nós, para que nós aprendamos a negar a nós mesmos. Nesse quesito de destilar maldade. Por isso que o agape é bondade incansável. O agape aqui é uma benevolência que se mantém. Troca? Não? Deu aí? Já estou esperto aqui. Eu e o técnico aí, ó. Eu e o técnico de som aqui, ó. Irmãos, o que se espera de um homem e de uma mulher de Deus é bondade. O que se espera, e Jesus espera de nós, que nós não sejamos jamais canais de maldade. Nós temos que ser diferente. Isso foi colocado no teu concílio. Fizeram que eu fiquei atento. E a segunda ação, para nós irmos para o finalmente aqui, é muito importante isso aqui que Paulo diz. Esforce-se, Lucas, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele vai dizer por que é que nós todos aqui temos que lutar pela unidade. No meio evangélico cristão, de tantas divisões, tantas cisões, e algumas vezes é por luta de poder, algumas vezes é por conta de coisas mundanas, não espirituais.
Então, a exortação de Paulo aqui, nesse ponto, é o elemento chave dessa perícope. Esforce. Eu digo isso para você, mas digo para todos nós aqui. Esforçar o máximo possível para nós mantermos a unidade, porque é assim que uma igreja saudável cresce em qualidade. Eu sei que hoje em dia nós temos aí os coachings, né? Nós temos aí os especialistas em crescimento numérico, mas o que nós queremos é a qualidade. Eu quero poder olhar nos teus olhos em paz, com a minha consciência limpa. Eu quero poder olhar nos teus olhos, te dar um abraço. E esse abraço e esse olhar ser sincero. Porque é isso que Cristo faz em nós. Ele nos muda de dentro para fora. E assim, encerrando minha palavra, Lucas, eu pude te conhecer nesses 4 anos, a gente ficou bem perto. Você é uma graça de pessoa. Tenho certeza que o testemunho seu aqui, uma pessoa simpática, agradável, inteligente. E você tem uma coisa boa, você mantém a sua inteligência debaixo da humildade. E eu quero destacar isso em você. Além disso, você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa carinhosa, você é uma pessoa que tem um coração bom. Mantenha-se firme nesse texto aqui. A tua reputação, a tua vocação e a tua ação. Vou repetir. Reputação, mantenha o teu nome. Mantenha-se sempre assim. Comece assim e termine ainda melhor. A tua vocação, que foi Deus que colocou sobre você, e as atividades, as ações, que elas sejam sempre para a glória de Deus. Sempre. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar e depois já passo a palavra para o dirigente. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso, tão gratificante, tão espiritual, mas também tão família. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso querido agora pastor Lucas Meloni, Poimene, aquele que vai cuidar de si, da sua casa, vai cuidar do corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos o teu nome com alegria, em nome de Jesus. Amém.